Senhor presidente, senhores deputados, quero fazer aqui um registro de uma situação bastante revoltante que foi divulgada nesses últimos dias, quando nós estamos vendo o setor de inteligência do governo federal, através da ABIN, monitorando bispos e padres da Igreja Católica que estão organizando um sínodo de bispos que vai acontecer no Vaticano, que terá como tema a Amazônia, que não está restrita ao Brasil, mas a outros países que fazem fronteira com o Brasil e que também fazem parte da Amazônia, e representantes destes outros países da Igreja Católica estão participando numa comissão que irá organizar este sínodo. O que é um sínodo? É uma assembleia de bispos convocada pelo Papa Francisco. Qual que é o objetivo desse sínodo? Discutir a evangelização na região da Amazônia, que tem características peculiares, que tem problemas bastante específicos. Aliás, a presença da Igreja Católica na Amazônia, ela é secular, e muitos padres e bispos dedicam a sua vida, entregam tudo o que têm, tudo o que poderiam ter, para se dedicar à evangelização numa região muitas vezes inóspita, e estão ali com o único objetivo de defender a vida, a dignidade das pessoas. Acontece que a evangelização, ela não é neutra. A evangelização, ela está dirigida aos povos da região, que muitas vezes enfrentam descaso do poder público, injustiças, são pessoas marginalizadas, como negros, índios, ribeirinhos, comunidades tradicionais, que estão distantes muitas vezes de centros urbanos, carecem de serviços públicos, estão muitas vezes privadas do acesso a determinados serviços públicos, como assistência médica, até mesmo como educação, escola. E aí, é claro que a Igreja Católica, ao chamar um sínodo para discutir a sua presença e a sua ação nessas regiões, ela vai tratar da situação desses povos da Amazônia e também da preservação ambiental. O Papa Francisco, ele publicou uma encíclica chamada em latim Laudato Si, quer dizer louvado seja, que é da oração de São Francisco de Assis, que é uma louvação à natureza, ao meio ambiente. E esta encíclica do Papa, ela retrata a questão da preocupação com o meio ambiente, que deve ser uma preocupação também dos cristãos, quando ele chama de casa comum, porque o meio ambiente é a nossa casa comum. Sem o meio ambiente preservado, não há vida. Com o meio ambiente ameaçado, ameaça-se também a própria vida, não só do planeta, mas das pessoas, né? Então, o sínodo, ele vai discutir também a questão da preservação ambiental. Agora, o governo federal utilizar a BIM, os órgãos de inteligência, para espionar bispos brasileiros, padres que estão preparando essa reunião, com a desculpa de que podem discutir ali, ou sei lá o que, tramar alguma coisa que vai colocar em risco a segurança nacional
Isso é uma piada de mau gosto, para não dizer também que é um crime. Permita uma parte. Que é um crime. Eu acho, deputado Coronel Davi, que o governo deveria utilizar a ABIN para espionar as milícias. Para espionar as milícias, o crime organizado e a bandidagem que esse governo gosta tanto de falar, e não espionar bispos. Isso é uma piada de mau gosto. Isso é um crime. E esse governo se indispõe com a Igreja Católica. Tudo bem que é um governo que se aliou a um determinado setor do cristianismo, como o pastor Silas Malafaia, que para mim é um vigarista, como, por exemplo, há outros setores, né, evangélicos que eu respeito, mas ele agora se indispõe com a Igreja Católica. Então, quer dizer que o governo quer fazer uma guerra santa no Brasil? Ele quer colocar igrejas contra igrejas? Eu acho que utilizar a ABIN e a inteligência para espionar, fiscalizar o que os bispos estão preparando para uma assembleia que vai acontecer no Vaticano, é risível e revoltante ao mesmo tempo. Permita agora? Permito. Muito obrigado pela parte, deputado Pedro Kemp. Mas informa a Vossa Excelência que o governo, através do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Heleno, já desmentiu essa informação. Inclusive, a expressão que ele usou é de que a informação é descabida, de que a ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, estaria espionando essa questão do sínodo. Dizer a Vossa Excelência que a preocupação do governo federal é uma só: cuidar bem dos temas que fazem parte dos interesses nacionais e da segurança nacional. É uma preocupação que o governo brasileiro tem. Informar a Vossa Excelência que a Amazônia é nossa. A Amazônia é nossa. A Amazônia é dos brasileiros. E cabe ao governo federal tomar todas as providências necessárias para que isso se mantenha dessa forma, sem interferência internacional. E Vossa Excelência sabe que, em algumas situações, isso já aconteceu. E é importante a gente falar que o Brasil não dá opinião sobre o deserto do Saara, por exemplo, mas todo mundo quer dar opinião em cima da Amazônia brasileira. E isso, como ficou bem patenteado na eleição do governo Jair Bolsonaro, é de que os interesses nacionais serão defendidos a todo custo. Muito obrigado pela parte. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, mas eu tenho que fazer algumas correções. Só corroborar um ponto, deputado. Só um minutinho, só para responder ao deputado Coronel Davi. 10 segundos. Sim, para responder o deputado Coronel Davi, eu acho que tem algumas imprecisões na fala dele. Primeiro, a Amazônia brasileira, não só. Nós temos a Amazônia no Brasil, mas nos países que fazem fronteira com o Brasil, na região amazônica, eles também fazem parte da Amazônia. Então, os bispos, eles são bispos da Igreja Católica, que é universal. Então, nós, católicos, nós somos irmãos dos católicos do mundo inteiro. E na região amazônica, que envolve outros países, aqueles bispos também estão discutindo os problemas afetos à região. Eles não vão falar que o Brasil tem que fazer isso ou aquilo. Eles vão falar da situação da evangelização junto aos povos da Amazônia, de um modo geral. Segunda imprecisão da vossa fala, deputado Coronel Davi, que o deputado general, aliás, o general Heleno, que ele já desmentiu, que não está fazendo. Eu tenho a nota oficial do governo Jair Bolsonaro sobre isso. E ele fala que não está espionando os bispos brasileiros, mas no segundo item da nota oficial do governo, ele fala que está focalizando as pautas do sínodo. Então ele se entregou.
Quer dizer, a ABIN está discutindo a pauta dos bispos. Está na nota do governo federal, eu tenho ali, posso mostrar para Vossa Excelência, não é? Então, ele está fazendo espionagem, sim, sobre a pauta da reunião dos bispos. Inclusive, me parece que insinuaram que o governo queria colocar representantes no sínodo, o que é uma ignorância. Eu vou conceder. Crime é o que fazem em livros educacionais fora do Brasil, determinando a Amazônia como um território internacional. Isso sim é um crime e a ABIN está com razão em estar preocupada com os interesses nacionais, como bem disse o colega Coronel Davi. E isso eu acho que é um tema muito importante, tem que sim ser debatido, mas a questão principal de todo esse tema chama-se segurança nacional. E eu sou a favor que haja, sim, a influência da ABIN, que ela seja utilizada para esses fins, que é um interesse também nosso, de termos os nossos territórios, todos eles delimitados e principalmente seguros, principalmente aí com as Forças Armadas, que estão presentes juntamente com as demais, mais de 10 mil ONGs que existem na região amazônica, ferindo os interesses nacionais. Então, aproveito para registrar o meu respeito pela Igreja Católica, por toda forma de expressão religiosa, mas o interesse nacional é o interesse de todos nós. Okay? Muito obrigado. Sim, fazendo uma referência à fala de Vossa Excelência, deputado Capitão Contar, queria dizer que a Igreja em nenhum momento está discutindo a soberania da Amazônia, do Brasil em relação à Amazônia que está dentro das nossas fronteiras, né? A Amazônia, a região amazônica que está dentro da nossa fronteira, Brasil, ela é dos brasileiros e ninguém tem que fazer ingerência aqui sobre isso. Terminado o vosso tempo, nobre deputado. Está terminado. Já terminou? Tempo. Já, sim, senhor. Só me resta pedir socorro para o próximo inscrito, se ele puder me ceder 5 minutos. É uma pessoa que só não conhece muito bem. O próximo inscrito é o deputado Capo Almi. Vossa Excelência me permite 5 minutos, deputado? 5 minutos concedido, nobre deputado. Eu agradeço a Vossa Excelência e digo que fico em dívida. Quando precisar de 5 minutos, eu vou devolver com muita satisfação. Eu só queria concluir que este governo precisa parar de achar que tem comunista infiltrado em todo lugar. Porque essa é uma outra piada que a gente ouve toda hora, deputado Jamilson Nami. Comunista em toda... Até eu acho que sou considerado um comunista, né, pelo governo Bolsonaro, porque eu sou do PT, eu sou da esquerda, né? As pessoas elas têm uma visão tão deturpada da esquerda, né, e hoje estão recebendo o carimbo de comunista. Aonde que tem comunista no Brasil? Me falem, pelo amor de Deus, que eu estou procurando e não estou achando, né? Agora, eu me lembro aqui de uma frase de uma pessoa que eu amava muito e tenho como um dos meus inspiradores na minha militância política, que é do do falecido bispo de Olinda e Recife, saudoso e amado Dom Helder Câmara. Dom Helder Câmara, na época da ditadura militar, ele foi uma voz corajosa, intrépida, de defesa dos pobres e dos excluídos. E ele foi proibido até de dar entrevista na Rede Globo na época, porque ele era chamado de bispo vermelho, comunista. E uma vez, Dom Helder Câmara, ele fora do país dava mais, nessa época ele dava mais palestra fora do Brasil do que aqui, porque aqui ele era perseguido como comunista. E Dom Helder disse uma frase memorável. Ele disse assim: quando eu falo dos pobres, me chamam de santo. Mas quando eu questiono as causas da pobreza, aí me chamam de comunista. Então, se ele fosse aquele bispo que ficasse falando, só vamos ajudar os pobres, vamos ser caridosos, porque os pobres são nossos irmãos, falar, mas que santo esse homem.
Agora, quando o Dom Helder falava que a pobreza ela é fruto da injustiça, da exploração do homem contra o homem, que a pobreza ela é fruto de salários aviltantes, do desemprego, da exclusão social, esse homem é um comunista. E é assim que nós estamos vivendo hoje. Os velhos tempos voltaram. Então, quando alguém se levanta para falar da situação dos índios, a Constituição Federal deu 5 anos para demarcar todas as terras indígenas. Já passou mais de 30, não demarcaram. Mas se a gente levanta a voz para cobrar isso, falar, você é um comunista. Então, lá na Amazônia, tem situações graves, daqueles povos que vivem lá muitas vezes isolados, não têm assistência, povos indígenas que são, inclusive têm as suas terras invadidas por mineradoras, por pessoas que vão lá para desmatar, para expropriar as terras indígenas. Se alguém levanta a voz para defender aqueles povos nativos, coitados, miseráveis, fala, esse é comunista. Então, a ABIN está vendo que tem bispos comunistas, padres comunistas. Então, tem que parar com isso. A ABIN tem que ser usada para investigar os criminosos, as milícias. Disse aqui o deputado Contar que tem ONGs, né, internacionais com interesses, né, escusos, podem colocar em risco a soberania, né, da Amazônia. Isso aí tem que ser investigado, né? Mas não investigar uma reunião de bispo que vai discutir como pregar o evangelho de Jesus Cristo na Amazônia. Aí eu acho que é um excesso, eu acho que é um crime, aliás, e o governo federal deve pedir desculpas ao Papa Francisco por ter feito uma espionagem em cima dos bispos que estão preparando uma reunião para discutir como pregar o evangelho na região da Amazônia. Muito obrigado, senhor presidente.